Uma primeira palavra para o Sr. Presidente da Câmara Municipal, anfitrião autárquico desta reunião, que é uma reunião científica, mas é uma reunião mais do que científica e profissional, é uma reunião comunitária, com um espírito comunitário. Depois, quereria naturalmente cumprimentar como nosso anfitrião nesta academia o magnífico reitor. Magnífico reitor e prezado colega, uma vez mais sublinhando o mérito de uma universidade que tem sabido rejuvenescer, antecipar as mudanças do futuro e avançar em terrenos mais variados com determinação, com imaginação e com espírito carregado. Depois saudarei o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que tem estado onde quer que haja a presença da classe que representa, com uma dedicação, com um labor, e eu até devo dizer com uma resistência física que invejo do alto da minha provecta idade. E finalmente, aquilo que é à sua maneira também anfitrião, que é aquele que representa pela presidência da vossa associação o conjunto dos que aqui se encontram. Os menos jovens e os mais jovens. Uma vez que há uma confluência de um congresso da Associação de Medicina Geral e Familiar e de um encontro daqueles que no futuro próximo, muito próximo, uma vez que são internos, naturalmente se integrarão nessa mesma aventura associativa. Dito isto, eu começaria por uma palavra que é ao mesmo tempo de agradecimento e de evocação, dirigida ao meu querido amigo desde os 5, 6 anos de idade, o Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge. Ele não quis falar desse aspecto, mas eu que tenho a fama de ser atreito a afetos, não poderia perder uma oportunidade destas, porque é particularmente afetuosa. Fomos colegas na mesma escola primária e, portanto, conhecemos-nos desde essa idade, privámos desde essa idade, os nossos pais já tinham privado antes de nós, uma vez que o pai do doutor professor Francisco Jorge tinha sido uma figura determinante no Ministério da Saúde, condecorada por meu pai quando exerceu funções governamentais, mas o que interessa é que não notaram, porque uma das características da juventude é que se é um pouco mais distraído, e quando se está a lidar com pessoas que têm mais de 40 e tal anos de idade, é difícil compreender o que vai no espírito, mas eu compreendi que as palavras do nosso conferencista de hoje estavam repassadas de emoção. Ele está há poucos dias de atingir o limite de idade. E, portanto, ter de terminar uma carreira que os jovens aqui presentes estão a começar. Agora, imaginem que têm mais de 40 e tal anos de idade e que estão na posição de quem, a 15 dias de distância, ele dará a sua última lição daqui por 10 dias, 15 dias, começa a olhar para o passado e, por muito não emotivo que seja, e ele é totalmente emotivo, começa a fazer um balanço de vida e, embora o esperem novas e importantes funções, porque o facto é que não é a mesma vida, é outra vida. Portanto, de repente é o fim de uma vida que eu pude testemunhar aqui e lá fora, porque ele, muito conceituado, servia a Organização Mundial de Saúde, e encontramos nos trópicos. Quando lá fui dar aulas, ele era o representante da Organização Mundial de Saúde. E agora imagine o que não sentirá na altura em que olha para trás, como recordou, vê o centro de saúde de primeira geração em que trabalhou e em que teve responsabilidade, depois vê todo o percurso feito,
à medida que o país ia progredindo, com altos e baixos, com avanços e recuos. Acabou por ter uma notoriedade muito grande na última dúzia de anos. Sempre que havia algum problema de saúde pública, qual era o único porta-voz que verdadeiramente conseguia arrastar os portugueses e convencer os portugueses? Era ele, com aquela mistura de cientista, mas também de afabilidade pessoal e de empatia e até de telegenia. Mas, para além disso, ele sabia da matéria, sabe da matéria, garanto-vos, e, portanto, eu queria aqui dirigir, ainda não é a última palavra, essa dirigirei dentro de dias, mas uma palavra de gratidão, porque, de facto, dedicou toda a sua vida e todo o seu entusiasmo a esta causa da saúde, nomeadamente da saúde pública em Portugal. Bom, a segunda... A segunda palavra, eu hoje estou muito atreito aos afetos, mas também o dia convida a afetos, mais do que propriamente a considerações de ordem muito racional. Bom, é a seguinte, é que temos aqui um encontro de médicos de medicina geral e familiar. E eu não posso deixar de lembrar que o meu pai era isso mesmo. Não foi muito tempo, é verdade. A política acabou por prejudicar largamente a sua vocação como médico. Optou, diversamente do que eu fiz, que fui, sobretudo, professor de Direito e depois, esporadicamente, exercer funções políticas. Ele não, preferiu fazer exatamente o contrário. Mas, enquanto não fez, eu lembro-me dele, e lembro-me de o acompanhar de vez em quando, a casa de pacientes, como clínico geral, chamava-se assim naquela ocasião. Ali entre os anos 1952 e 1956, 57, ainda conseguiu, durante uns anos, acumular dois, a clínica com a política, e depois já não conseguiu. E recordo, portanto, com muita saudade, aquilo que era e continua a ser, e continuará sempre a ser, um médico de medicina geral e familiar. Porque era disso que se tratava, não se chamava assim, na altura, mas era disso que se tratava. E, portanto, nesse sentido, ao aceitar o vosso convite, também o fiz por estas duas razões emotivas. Porque sabia que ia estar aqui o Dr. Francisco Jorge, ia fazer a lição que nos proporcionou, e, por outro lado, me lembrei do meu pai e da posição de criança que acompanhava essa odisseia que era, no quadro da Lisboa do início dos anos 50, a odisseia de um clínico geral. Num carocha velho, que estava sempre avariado, e que era uma complicação para conseguir chegar aos pacientes, que às vezes perdiam a paciência com as peripécias do carocha. Bom, uma terceira palavra diz respeito a vós. E aqui já foi dito praticamente tudo, em vários tons, mas foi dito. Foi dito pelo bastonário, foi dito pelo presidente da associação. É evidente que aqui estão muitos jovens, e sobretudo muitas jovens. O que confirma a minha tese que o futuro é, de facto, também neste domínio das mulheres. E aqui um cumprimento especial para os internos. Eu normalmente tenho, uma vez por ano, e espero ser convidado novamente pelo Sr. Bastonário este ano, a experiência de entregar as cédulas àqueles que vão iniciar formalmente no exercício da sua profissão como médicos. Tenho feito isso sempre em Lisboa, mas por que não seguir o bom exemplo aqui deste congresso em Vila Real e desta feita não ser em Lisboa, ser no Porto, ser em Coimbra, onde for entendido mais adequado. Mas normalmente é na aula magna da reitoria, algures no final de novembro, 24, 25 de novembro, e lá estão
promissores, sobretudo promissoras, com as famílias, felizes, naturalmente felizes, embora ilusoriamente felizes, porque pensam que terminou aí o conjunto de encargos e depois verão que os encargos continuam com os netos, continuam com várias outras solicitações que a vida de médico obrigará a fazer recair nos antepassados, nos ancestros. Mas antes disso há realmente a aventura dos internos. E é uma boa aventura, é uma grande aventura. Às vezes complexa, com dificuldades, como sabem, com ilusões e desilusões, mas é uma grande aventura pela idade que se tem, que é irrepetível. Aproveitem-na bem, porque é irrepetível. A ideia da juventude de espírito é uma meia ficção, inventada por aqueles que só têm a meia juventude para tentarem explicar que estão cheios de juventude. Aproveitem essa idade e aproveitem de facto a capacidade para apanharem o essencial, que a constante da vossa vida vai ser a mudança. E por isso precisam ter princípios, e princípios são os vossos, que permitam acompanhar essa mudança, porque vai ser alucinante. Já é hoje acelerada, vai ser alucinante. Porque a medicina não será, em muitos aspectos, a mesma daqui por 10, 20, 30, 40 anos. Embora o núcleo duro do ser-se médico seja constante. Esse é constante. Mas é preciso redescobri-lo todos os dias. Redescobri-lo todos os dias. Porque a tentação de converter meios complementares de diagnóstico em meios fundamentais e instantâneos de diagnóstico, pela pressão daqueles que estão em fila de espera, pela falta de meios, pelos constrangimentos mais variados, e depois a própria vida destes tempos, um pouco por toda a parte e sobretudo em alguns sítios, acaba por, de facto, ir muitas vezes sacrificando aquela relação pessoal, única e insubstituível que existe entre o médico e o paciente. Eu trabalhei como jurista, elaborando pareceres sobre vários diplomas sobre o ato médico e, portanto, juntei à minha vocação natural de hipocondríaco, que é, como sabem, a situação mais próxima do exercício da vossa atividade profissional. É muito próxima, sobretudo quando se é um hipocondríaco militante, portanto, que tem ideias sobre a matéria, chega às farmácias e pergunta o que é que há de novo neste domínio, é capaz de discutir em uma ou duas especialidades, não mais, e, portanto, isto significa que a vossa aventura é uma grande aventura, mas é uma aventura fundamental para a vossa realização como pessoas. Passa por outras pessoas. E para a realização comunitária do conjunto que somos todos nós. Um médico geral e familiar, já aqui foi dito, é uma peça essencial da rede de saúde em Portugal. É essencial. É uma das diferenças da nossa rede de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde, do nosso sistema de saúde, pela qualidade, já foi apontado, mas pela sua maneira de ser. E houve um tempo em que parecia ter passado de moda. Houve a corrida para a especialização. Perguntava-se ao jovem que estava a caminho da conclusão da sua formatura, e então? E tinha ideias claras sobre a especialidade. Era esta, era aquela, era aquela outra. Tal. E alguns, ingenuamente, disseram, vai morrer a medicina geral e familiar. Como se fosse possível morrer aquilo que é a base das bases. Pode depois haver tudo o resto que se constrói na base dessa base. Essa base não pode desaparecer. Não pode desaparecer. Mas houve um tempo curto em que se pensou
vai-se estreitando. Se nós conseguimos ter especialistas de tudo juntos, em diálogo interdisciplinar, com transversalidade perfeita, para quê o médico geral e familiar? Eu ficava muito indignado, porque precisamente o hipocondríaco é o que é ainda mais próximo do médico geral e familiar. Porque tem que ter uma polivalência para poder tratar de si próprio e da sua saúde e dos vizinhos, daqueles que estão à mão de um conselho amigo, que nunca pode ser uma prescrição, porque isso seria criminoso. Porque, como sabem, é exclusivo dos médicos. Não pode um jurista, mesmo hipocondríaco, estar a prescrever o que quer que seja. Seria gravíssimo. Mas, como era evidente, a medicina geral e familiar não só não morreu, como reganhou importância. Reganhou importância. O que quer dizer que os tempos que vos aguardam são bons tempos. No sentido de bons desafios e boas aventuras, essenciais para a saúde em Portugal. Desde logo a saúde pública. Mas a saúde toda. É uma tarefa difícil a vossa? É. Mas é humanamente tão gratificante. Quando cheguei, o vosso presidente ofereceu-me um livro do Dr. Mário da Silva Moura. E eu lembro-me ainda das discussões, a quando do momento em que ele recebeu o prémio Miller Guerra em 2012. Porque as discussões eram um pouco entre a atribuição do prémio a uma figura de ponta ou a um percurso, a uma carreira, a uma obra de toda a vida. E foi escolhido este João Semana, porque era assim que se chamava noutros tempos. O médico geral e familiar era o João Semana, quando o país era rural, que conhecia os nomes das pessoas, que percorria na altura por meios muito pouco céleres os caminhos, tinha uma paciência ilimitada e uma dedicação também sem limites. É o caso do Dr. Mário da Silva Moura. Exatamente. E enquanto eu ouvia os oradores, vantagem de poder saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu ia lendo este livro. E encontrei aqui duas histórias, e olha que eu não conhecia o livro, portanto não vinha preparado para isso. Duas histórias que são espantosas, mas que são um pouco, bem entendido, de outros tempos, mas um pouco a vossa aventura, a aventura que vos espera. Não é exatamente assim, mas é um pouco assim. Uma é uma história que ele conta com um sacerdote, que ele encontrou já muito doente, fez tudo naqueles remotos tempos, há 40 anos, para salvar do ponto de vista da saúde, mais do que isso da vida, sem sucesso, mas fez tudo. Utilizou, aliás, ele chegou a estar, por aquilo que aqui chegou a vir, a ir a centros hospitalares mais sofisticados, ser visto pelos os especialistas, que apenas confirmaram o que ele, como médico de família, tinha dito, mas o sacerdote meteu na cabeça convertê-lo. E tinha a teoria de que o sofrimento por que passava era ótimo para a conversão do médico. E que ali houve uma espécie de diálogo um pouco estranho, porque ele não era crente, entre o apóstolo militante que o queria converter e ele que queria salvar a saúde, a vida, antes de mais, depois tratar da saúde de quem o queria converter. Bom, acabou por ganhar um e perder o outro, isto é, ele de facto acabou por fazer uma primeira comunhão, depois de se ter convertido na expectativa de a poder fazer ainda antes do desenlace fatal, mas não salvou a vida do paciente. O mais interessante são os diálogos nessa conversa interminável que metia a saúde, mas também a razão, a fé e tudo mais. Mas depois tem outra história, essa mais, apesar de tudo, menos dramática, mas que envolvia um senhor Fernando e uma sogra, Dona Pulquéria. Bom, que era o cabo dos trabalhos. E, portanto, boa parte da saúde, numa antecipação do que hoje se considera psicossomático, na saúde do senhor Fernando resultava da sogra Dona Pulquéria. E era difícil
não liquidando a sogra, resolver o problema da saúde, pelo menos mental, do Sr. Fernando. E então é todo o equilíbrio. Às tantas, quem gera as relações familiares é o próprio médico, é o Dr. Mário Moura. Ele consegue encontrar equilíbrios impossíveis no seio de uma família que hoje diria uma família problemática. E problemática pelo lado da sogra. O que é uma realidade tradicional, enfim, na história da literatura portuguesa. Pelo menos da literatura portuguesa. Se eu chamo à colação estes exemplos, é por isto. Não tive tempo para ler mais do que em diagonal 2 histórias. É por isto. É porque não será exatamente assim a vossa vida, mas é muito disto que será a vossa vida. Na exigência quase ilimitada de uma doação, de uma paciência, de uma persistência. Eu sei um bocadinho o que é isso, por 2 razões. Sou professor, e o professor, ao fim de 20 exames orais no mesmo dia, está quase na posição de um médico geral e de família ao fim da 20ª consulta, em tropel e em condições muito variadas. E, por outro lado, porque fui ou ajudei muito em matéria de cuidados paliativos como voluntário. E, portanto, sei o que é a carga, não é apenas a carga física, é a carga, mas ao mesmo tempo a riqueza humana do lado do convívio com as pessoas. E o que se aprende com as pessoas. E o que se transmite às pessoas. Esse é o lado do apostolado do médico. Eu lia no outro dia uma entrevista de um gênio das artes que escolheu vir viver para Portugal, chamado Philip Stark, e que dizia o seguinte, que Portugal é, para ele, dos últimos países da Europa, que tem uma dose de humanidade na convivência entre as pessoas. Mesmo quando há tecnocracia, há o stress, há a pressa, há a burocracia, há a falta de meios, há tudo isso, fica surpreendido por encontrar sempre um suplemento de alma da parte dos portugueses. Um bocadinho mais de paciência para mais uns minutos, umas meias horas ou umas horas. Um bocadinho mais de dedicação para substituir aqueles que, por razões várias, não estão ali para cumprir a sua missão, mas então nós cumprimos a missão, que era um bocadinho deles, para garantir que isso não lesa a saúde e não lesa a vida de outros. E ele dizia, isso a mim impressiona muito. Faz-me lembrar um professor universitário, belga, que veio para Portugal, casou com uma portuguesa, e que dizia, é estranho. Dizia ele, eu por acaso discordo, porque acho que a Bélgica eles são todos muito emotivos, mas isto é para salvaguardar, além do mais, as boas relações diplomáticas. Mas ele dizia, no meu país, eu não encontro o carinho que há pelas crianças em Portugal. Esta não é que não haja, há. Mas a forma. Ora bom, se isto existe, visto por estrangeiros, em geral, na sociedade portuguesa, agora pensem no que é a missão do médico. No que ela é de fascinante, de galvanizante, mas ao mesmo tempo de exigente e de responsável. É a vossa missão. De muitas e muitos já hoje, de outras e outros, também muitos, cada vez mais no futuro. Escolheram bem, eu acho que escolheram muito bem. Talvez se eu pudesse voltar atrás, fosse ainda há tempo de fazer essa escolha. Mas não posso. Mas escolheram muitíssimo bem. Escolheram bem, porque vos vai realizar imenso, vai trazer vida e saúde e, em muitos momentos, lampejos de felicidade na vida de tanta gente que nem imaginam, e depois vão contribuir para um Portugal melhor.
E aí já não é o cidadão que vos agradece, é o Presidente da República que vos agradece, e em geral a todos os médicos, por esse contributo para um Portugal melhor. Muito obrigado.